Bom, olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Rosa. Hoje eu vou contar um pouco como foi a minha experiência com intercâmbio. Então eu vou falar só uma breve apresentação minha, para dizer quem eu sou, falar aí do intercâmbio, de como foi a minha experiência no intercâmbio, falar um pouquinho do inglês, um pouco da minha carreira e o que o intercâmbio teve de impacto na minha carreira e também algumas dicas no final. Então, me apresentando, eu sou líder de time na HostGator Latam hoje. Eu sou líder do time de plataforma e arquitetura. A gente tem uma estrutura separada em squads, então eu tenho vários squads multidisciplinares que são responsáveis por verticais de negócio, e o meu squad ele é responsável tanto por prover a tecnologia e a plataforma com que os softwares dos outros squads vão rodar, como também guiar a parte arquitetural, tanto de software quanto a de sistemas nos outros squads. E como eu sou líder de time, eu também trabalho com a parte de gestão de pessoas, né? Então, tenho todo, além da parte técnica, também tenho que gestionar a carreira e o desenvolvimento das pessoas que estão no meu squad. Eu também deixei um link aqui para o meu LinkedIn, se você quiser me adicionar lá e entender um pouco mais do que eu faço. Então, já pulando pro intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio no Canadá, que é essa partezinha azul aqui, que todo mundo sabe onde fica no mapa, mas mais especificamente nessa partezinha preta, que é a ilha de Prince Edward Island. É a menor província do Canadá, é uma província-ilha. Ela é mais ou menos do tamanho de Florianópolis, então acaba que é bem pequena. Eu fiquei na cidade de Charlottetown, que é a capital da província. Ela é uma cidade bem pequena e, para capitais, ela provavelmente é a menor capital do Canadá. Ela tem, em termos de habitantes, mais ou menos o mesmo tamanho do, da cidade de Rio do Sul. E lá eu fiquei na universidade. Quando eu digo de quantidade de pessoas, né, a cidade tem mais ou menos a mesma quantidade, só que ela tem uma infraestrutura muito melhor, tanto por ser uma capital, quanto por ser uma cidade com foco internacional. Então ela tem a universidade. A universidade, se eu não me engano, ela tem por volta de 4.000, 5.000 estudantes. Então ela é um foco central da cidade. E, se eu não me engano, são 50 ou 60 cursos que ela tem lá. E aí já pulando mais para a parte mais específica, né? Eu foquei aqui bastante na diferença, né? Porque não adianta falar muito o que é igual entre a experiência aqui do Brasil e do Canadá. Eu vou tentar focar um pouco nas diferenças. E vou tentar também ser bastante sucinto para não tomar o tempo de vocês. Então, o que eu foquei bastante aqui são nas aulas, né? Lá a diferença é que as aulas são muito menores, então você acaba tendo um foco muito maior, né? Então as aulas geralmente elas são de 50 minutos. Existem algumas aulas que são um pouco maiores, porque depende também da disponibilidade do professor, mas em geral as aulas são de 50 minutos, então elas são espalhadas pela semana, então você vai ter aula segunda, quarta e sexta da mesma matéria com o mesmo professor, só que vão ser aulas pequenas, então geralmente o professor entra na sala e o professor fala do começo ao final, não tem tanto a troca como acontece aqui no Brasil. Geralmente é mais o que eles chamam de lecture mesmo, que é o professor lecionar. Claro que existe, o pessoal tira dúvidas durante, mas é muito mais o professor lecionar e os alunos ouvirem. Então, o conteúdo que é ensinado dentro de uma aula, ele é geralmente bem denso, bem condensado. Então, você tem que é, tanto quanto prestar bastante atenção, quanto fazer bastante anotação. Porque outra diferença é que o que define se você vai passar numa aula ou não são as provas, né? Então, geralmente, ou tem uma prova no semestre ou duas. Então, isso quer dizer que você tem que estar extremamente bem preparado para essa prova, porque se você reprovar, você reprova no semestre. Então, tem
algumas matérias que tem dois exames, né, que tem o midterm e o final term, que geralmente o midterm vai valer entre 20 e 30% da nota final e o final o restante, ou vai ter só o final, que daí é 100% da nota em uma prova. Então acaba que as matérias são você é muito mais cobrado, porque se você falhou naquela prova, você falhou na matéria, próximo semestre, tchau e benção. Não tem muito chororô, não. Não tem recuperação, não tem final de semestre, não tem nada, só aquela nota e deu. Então, você tem que garantir que você sabe o que está acontecendo. Por isso que as provas, elas são bem guiadas pelo que foi passado na matéria, né? Não tem tanta diferença. Então, exatamente o que o professor falou é o que ele vai estar cobrando na prova. E também eles são bastante guiados por livros. Lá é muito forte a questão de livros. Você meio que é um requisito para cada matéria você comprar certos livros. Tem matérias que pedem um livro, tem matérias que pedem três ou quatro, e você tem que comprar esses livros, né? Lá tem um mercado gigantesco de livros usados, porque os livros são caros e todo mundo compra ele para as matérias. Então, o livro que o professor pediu é o que ele vai estar cobrando. Então, para um final, você ter o livro em mãos para se preparar é muito bom. E geralmente as pessoas realmente compram e usam o próprio livro para anotar, porque entendem que aquele conhecimento é extremamente necessário você adquirir. Aí de provas que eu já comentei, que é essa parte de mid e final, né? Geralmente todos os midterms e finals eles acontecem no mesmo momento, então vai ter uma semana que vai ser uma loucura, que é a semana dos finals, que vai ter todo dia basicamente você vai ter um final e tá todos os alunos de todos os semestres, de todos os cursos também fazendo seus finals. Então as bibliotecas vão estar todas cheias e as salas de aula só ocupadas por pessoas fazendo prova mesmo. É, uma coisa que é bem diferente daqui do Brasil para o Canadá é a dedicação dos alunos. Lá eles são extremamente mais dedicados com o estudo. É, existe também o fator de que lá, mesmo as faculdades públicas, você paga, né? E é um valor caríssimo, né? Um valor que a maioria dos alunos não consegue pagar, todos eles têm que financiar, então é um financiamento que dura 10, 20, 30 anos. Então, ele sabe que ele está pagando um valor bem salgado, então ele está fazendo valer cada minuto que ele está passando lá. Então, isso é bem claro, assim, os alunos eles estão extremamente dedicados, eles saem da sala de aula para a biblioteca, da biblioteca para a próxima aula. Então, e isso também faz com que todos os alunos cresçam juntos, né? Porque lá existem muitos grupos de estudo. Então, é bem comum você sair da aula e ir para um grupo de estudo de uma aula específica, né? Nós, em ciência da computação, então sempre existem grupos bem focados, né? Grupos de algoritmos, grupos de matemática, grupos de computação gráfica. Então, sempre tem esses grupos para estar estudando na biblioteca. eh, e também tem a parte de monitoria, né? Então, as matérias que são mais amplas e mais difíceis, como a matemática, cálculo, algoritmos e programação, tem os monitores, né? Então, os grupos de estudo são orientados por monitores. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. E depois eu vou falar um pouquinho de infraestrutura, acho que eu não vou comentar mais para o final, mas também tem um impacto nisso aqui. Aí falando um pouco do estágio também, eu participei, né, do programa de Ciências Sem Fronteiras, então eu ganhei uma bolsa para poder estar fazendo esse intercâmbio, e foram 2 semestres e um estágio. O estágio também foi uma coisa que contou bastante para mim, porque tive a experiência de poder estar trabalhando em outro país, então eu recomendo também, às vezes, se você não conseguir talvez fazer um intercâmbio muito longo, mas conseguir fazer um intercâmbio curto, mas com experiência de trabalho, vale muito mais a pena, porque é onde você consegue colocar em prática, ter uma experiência de trabalho mesmo, conversando na língua do país que você está no dia a dia e, e tendo essa troca, né, porque é outra experiência do estudo, né, não é a mesma, então até a maneira de se trabalhar de um país diferente, de como você é cobrado, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira que você se relaciona
com o seu trabalho, né? Um exemplo do Canadá é que lá as pessoas confiam muito mais umas nas outras, então é, você, as pessoas não esperam que você seja dito o que você tem que fazer, né? Muitas vezes você tem que você mesmo buscar e entender o que você deve estar fazendo naquele momento. Então, justamente por isso que as pessoas confiam muito umas nas outras. Que vale até citar que lá existe bastante isso na cultura, né? Então, essa parte de confiança. Então, quando você vai a algum lugar, tem menos burocracia, né? Acaba que você não precisa de tanta burocracia, de tanta confirmação, porque a pessoa espera que você está sendo honesta, que esse é o padrão normal da sociedade. Então, tem vários lugares onde no papel diz, você precisa desse documento, mas na verdade, se você for lá e você só fala da boca para fora, as pessoas acreditam em você. Então, até no próprio banco, né? No banco não tem nenhum sistema de segurança, não tem porta giratória. Tem vários, bem muito mais simples, até para você abrir uma conta, porque o padrão normal da sociedade é ser honesto, né? Então, isso é uma outra diferença que vale citar aqui. É, Aqui eu também posso falar bastante sobre a parte de custos e valores, né? Mas isso eu acho que já existe bastante conteúdo por aí, mas em geral você é pago mais por hora do que seria pago aqui no Brasil. Claro que a incidência de imposto também ela é um pouco menor, mas claro que os custos lá também são muito, muito mais altos. Aqui falando sobre infraestrutura, né, que nem eu tinha comentado antes, em geral a universidade ela é bem preparada para receber os alunos, né? Então, uma biblioteca ela não é só a biblioteca de livros, né? Ela tem toda uma infraestrutura gigante para todo mundo estar estudando lá. E os alunos fazem bastante uso disso, porque tem gente que vive em outras cidades e passa o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro na universidade, então precisa ter um ambiente de estudo, né? E então já tem a parte de cafeteria, a parte para almoço, então tudo incluso dentro da biblioteca. Então, até por como o Canadá é um país que tem em vários lugares o inverno que dura 6, 7, 8 meses, a biblioteca ela é preparada para suportar com que as pessoas fiquem lá uma boa parte do dia, o dia inteiro, sem problema algum. Lá também os serviços da universidade para os alunos, eles são excelentes, então para estudantes internacionais, existe um setor que é específico para estudantes internacionais, então tudo que você precisar de qualquer coisa, até de vida pessoal, eles estão preparados para te ajudar. E inclusive todas as pessoas de todos os setores são preparadas para receber estudantes internacionais. Então até nas acomodações, aluguel e tal, as pessoas já são preparadas para entender que existe uma diferença da necessidade de um aluno local e de um aluno internacional. E daí também tem serviços de melhoria de inglês, de ajuda, né? Se, por exemplo, você está fazendo um trabalho para uma matéria que, sei lá, uma matéria de algoritmos, mas você está com dificuldade no inglês daquela, daquela matéria. Então vai ter uma pessoa lá que pode te ajudar especificamente com isso. Outra coisa também que vale citar é que como as pessoas lá geralmente vivem dentro da universidade, existe uma gama de eventos preparado para os estudantes, né? Então, raramente tem uma semana que não tem um evento na universidade. E isso inclui desde de festa, balada, evento esportivo, evento cultural, que acontece dentro da universidade. Então, acaba que você tem uma experiência gigantesca, né? Porque é, essas universidades, pelo tamanho e escopo dela, elas recebem muito estudante internacional, então recebe gente do mundo inteiro. Então acaba que esses eventos esportivos e culturais também refletem isso. Então você acaba aprendendo muito sobre outras culturas. E, e como isso, por exemplo, até nas acomodações, as pessoas que estão lá são de outros países, né? Então é muito comum você estar numa uma mesa almoçando e ter, sei lá, 20 pessoas, mas ter 18 nacionalidades, né? Porque é gente do mundo inteiro,
que está ali naquele mesmo momento, que está no mesmo tempo de vida e no mesmo objetivo e até no mesmo nível de linguagem. Então fica muito fácil você trocar, aprender muito sobre outras culturas, conversar com pessoas e de outros países. E também da parte de infraestrutura de tecnologia, que eu comentei até a própria biblioteca, né? Tem uma parte específica só com computadores, então é uma quantidade gigantesca mesmo, que é para suportar todos os alunos, até com a Macs e iMacs e é, a parte audiovisual, então tem monitores gigantescos, tem toda a parte de multimídia preparada já para os alunos, toda a parte de impressão automatizada, todos os sistemas da universidade são automatizados, né? Então você tem um cartão, esse mesmo cartão você entra na sala de aula, entra no seu dormitório, compra comida, faz pagamento de máquina de comida, então a parte tecnológica ela é bem feita e bem estruturada. Aí falando um pouquinho sobre o inglês, né? Aqui é muito mais sobre o que aprender e como aprender, né? Mais essa parte de dicas já. Então, sempre que você está pensando em intercâmbio e até trabalho e imigração, é sempre mais importante a comunicação. Então, ela vai ser sempre muito mais importante do que a gramática. É muito mais importante a pessoa entender o que você está falando do que efetivamente se você está falando aquilo de maneira correta. Então, foquem sempre nisso, foquem em praticar comunicação, praticar se a outra pessoa está entendendo o que você está falando. Então, o que isso quer dizer, né? Você tem que falar alto e claro, não adianta tentar atropelar e comer as palavras pelo meio, e nem tanto se ficar se debatendo com regra de, se isso é assim ou isso é assado. No fim das contas, isso não importa tanto, o que importa é se a pessoa tá te entendendo ou não. Daí isso já pulando para o ponto 2 aqui, o que mais impacta nisso é a prática, né? Então, uma prática consistente é o mais importante. O que isso quer dizer? Muito mais, às vezes vale muito mais a pena você estar praticando 15 minutos por dia, mas todo dia, do que às vezes praticar 3, 4 horas em um dia. Porque é essa prática que vai trazer que vai te trazer uma fluência, né? Então, é aquilo que vai te trazer fazer com que você consiga se comunicar. É muito importante com que você é, traga aquilo para como ser a primeira linguagem, né? Sua linguagem principal, seu foco, né? Então, até puxando aqui já para o foco, é, você, por exemplo, você está pensando em inglês e já falando inglês, né? Não adianta você querer pensar em português e traduzir e depois receber o que a pessoa está te falando em inglês e traduzir para o português, pensar numa resposta e responder. Não. Você tem que virar o teu foco, virar a tua linguagem para inglês e focar só naquilo ali. Não tem problema algum em você ter um vocabulário pequeno. O importante é você ter o básico, né? Você ter o verbo to be e, e algumas palavras básicas de conjunção, que com aquilo ali você vai conseguir se virar, né? Então, às vezes você não precisa ser, por exemplo, eu não preciso saber a palavra maçã, mas se eu falar, sei lá, uma fruta vermelha de tal e tal tamanho, a pessoa já vai saber que é maçã. Esse é um exemplo, né? Então, às vezes você não precisa estar tão preocupado em querer aprender tanto, mas é muito mais preocupado em como se comunicar, né? E daí que eu até falo dos exames padronizados, né? Que, por exemplo, o TOEFL e o IELTS, que são os mais cobrados para intercâmbio e imigração. Esses exames padronizados, eles também são muito focados em saber se você sabe se comunicar. Então, se você consegue transmitir ideias, entender e transmitir ideias. Então, se existe um texto lá, você tem que entender qual que é a ideia principal daquele texto. E se estão te pedindo uma explicação, você tem que conseguir transmitir qual que é a principal ideia dessa comunicação. E esses exames, eles são exames padronizados e estruturados. Então, é muito mais importante você entender a estrutura daquele exame, o que ele vai estar te pedindo, como ele vai estar te pedindo e como que tu tem que responder, do que efetivamente ficar se debatendo com gramática e aprendendo as regrinhas A por A e B por B. Então, até aqui no foco, eu não esqueci de comentar, mas
é bem importante estar sempre, se, por exemplo, supor que seja o inglês, né, a linguagem que você está querendo aprender, altere todos os seus dispositivos, altere para o inglês, tudo que você está assistindo, altere tanto a linguagem quanto a legenda para inglês, né? Você assistir coisas em inglês com legenda em português não vai te trazer benefício. Então, você se cercar da linguagem é muito melhor. E não tem problema você não saber, você se debater no começo. O importante é que você não parar. Se você aprender uma palavra por dia, já é um grande benefício. Aí falando um pouquinho, né, dos impactos que o intercâmbio teve na minha carreira, né? Então, acho que o principal foi a visão, né, sobre as pessoas e sobre o mundo, né? Então, que nem eu comentei, né, você tem a visão diferente, né? Você conhece pessoas de várias nacionalidades, então você consegue entender um pouco mais da cultura das pessoas, entender por que as pessoas agem daquela maneira e como as pessoas agem. Você cria uma visão muito diferente do que é passada pela mídia, o que você aprende em TV e livro, e é muito diferente mesmo. Por isso que realmente vale a pena. Então isso facilitou hoje, por exemplo, no Canadá eu conheci muitos indianos e hoje eu trabalho com muitos indianos, que a minha empresa tem algumas filiais, né, na Índia. Então a minha comunicação e meu entendimento com eles fica muito mais fácil, porque eu já tive essa experiência de entender como eles pensam, como é a cultura deles, como base, né? Não só o que a gente aprende por filme. É, Outra coisa que também a parte de crescimento, né? Então, técnico e pessoal, então conseguir ter uma visão diferente, né? De técnica mesmo, a maneira de ver algumas coisas, né? Dar um foco, por exemplo, um foco muito maior em ciência e matemática. Isso me ajudou bastante a entender algumas coisas, entender até do próximo passo que eu vou falar ali, mas é aprender a aprender, né? Então, de como algumas coisas são estruturadas e como estudar algumas coisas e como dar foco nessas coisas, né? E crescimento pessoal também, então, como eu comentei, conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e com diferentes objetivos, isso ajudou bastante. Hoje eu consigo ter uma visão mais clara do porquê que certas pessoas tomam decisões diferentes e também me ajudar a tomar decisões muito mais rápido. E daí que também falo, né, dessa parte de impacto duradouro, né, que é aprender a aprender. É, Lá como existe um ambiente muito dinâmico, né, os semestres eles são menores, as matérias são mais condensadas e você acaba trabalhando com cada matéria com um grupo de pessoas diferentes, que são pessoas de cursos diferentes, nacionalidades diferentes. Então você está num ambiente muito mais dinâmico, né? Que está mudando constantemente. Então ali você aprende a se virar naquele meio, né? Então você consegue dar uma resposta muito mais rápida à mudança. E justamente essa parte de aprender a aprender, né? Ah, Lá você entende que você tem que estar aprendendo todo dia. Se você não está aprendendo, se você não está estudando, você não está crescendo. E isso me ajudou a estar crescendo na minha carreira consistentemente, né? Que é você tá naquele ambiente, mas você está sempre pensando, opa, qual que é o meu próximo passo a partir daqui? E como que eu faço para chegar lá? E o que que eu estou fazendo hoje para chegar lá, né? Aqui tem um vídeo que eu coloquei, depois eu posso compartilhar esse slide, mas é só para contar um pouquinho mais de como que é a vida de programador ali na HostGator, um vídeo que a gente gravou junto com o canal Vida de Programador, que daí para mim não precisar entrar no mérito aqui, né, de como é a equipe, como as coisas funcionam, e até sobre o nosso ambiente lá. Indo já um pouquinho mais para as dicas, eu já comentei algumas delas, né, mas eu acho que vale a pena ressaltar algumas. Por exemplo, para quem está buscando intercâmbio, tanto para estudar quanto para trabalhar, até para imigração, né? Sempre pesquise muito. Todas as pessoas que estavam fazendo intercâmbio junto comigo, as pessoas que eu conheço que moram fora, trabalham fora,
Todas elas é unânime que o que mais contou é pesquisa, né? Então você tá no meio de grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de Slack, todo mundo junto se ajudando a aprender, a entender melhor, é, até buscar livros, vídeos, o próprio LinkedIn. O maior asset hoje que a gente tem para aprender sobre intercâmbio é o YouTube. Então o YouTube tem uma infinidade gigantesca de vídeos, mas sempre lembre de voltar nas documentações oficiais, né? Então, documentação de imigração do governo, do país para onde você quer ir e das universidades. Geralmente cada país ele tem um órgão somente responsável por imigração de estudantes, né? Que é imigração para estudo temporário ou imigração com objetivo de trabalho depois. Mas esses órgãos eles ajudam muito. Por exemplo, para o Canadá, existem brasileiros que trabalham nesses órgãos, então facilita muito a comunicação e vale muito a pena você tá trabalhando junto com órgãos oficiais, né? Outra coisa é dedique-se, né? Um investimento em aprendizado sempre dá retorno, então esse é o momento de estudar mesmo. Então, se você está na universidade, tem oportunidade de intercâmbio, ou mesmo se você pensa em fazer um intercâmbio ou trabalhar fora depois de se formar, o momento da universidade é um momento para você focar no que você está estudando. Você tem que sempre lembrar que as matérias da universidade, elas estão te dando só a base. Então, se você não está estudando a mais do que o professor está te passando, você já está errando ali. E isso vai te fazer falta lá na frente. Então, é muito importante você estar dando um foco no que em cada matéria, mas também expandindo aquele foco, né? Fazendo bem feito o que o professor te pede, mas fazendo além. Porque depois você vai ver que isso vai contar bastante. Dá bastante resultado depois. É, Outra coisa que eu sempre coloco, né, busca ajuda, né, eu falei da parte de grupos ali, sempre tem gente muito disposta a te ajudar, de te mandar link, de te colocar no caminho certo, mas sempre, nunca esqueça, né, de fazer o dever de casa, né, sempre quando você for fazer ajuda, lembra de que se aquela ajuda que você está pedindo não pode ser resolvida com uma pesquisa no Google, né, porque sempre quem gosta de ajudar sempre vai ficar desmotivado se a pessoa não fizer um mínimo por si mesma, né. Então, você tem que procurar ajuda. Sempre vai ter gente disponível, mas faça a sua pesquisa antes, aprenda antes, para depois tentar correr atrás. Uma coisa que vale a pena sempre comentar aqui é sobre não é síndrome, não lembro se é o nome, mas como se fosse a síndrome do vira-lata, né? Que o brasileiro ele sempre acha que ele é pior que os outros. Eu, como tenho bastante experiência com isso, até posso falar um pouco, né? Que a gente acha, nossa, que o americano é muito melhor, estuda muito mais esperto, o canadense é muito melhor, o britânico, o australiano, o alemão, nossa, o alemão é muito melhor. E quando você vai criando experiência, você vai entendendo que não é bem assim, né? Que nem, por exemplo, o canadense, por mais que eles tenham um sistema de ensino muito mais efetivo, e mais robusto, o brasileiro também tem muito benefício, né? A gente acaba tendo muito mais horas aula e tendo uma experiência um pouco diferente. Então, a minha experiência dentro de sala de aula foi que, por exemplo, no terceiro ano da universidade, os canadenses eles não tinham nem tido exposição a banco de dados. E eu, como brasileiro, já havia acabado as matérias de banco de dados. Então, enquanto eles estavam entregando o trabalho de software que ou escrevia em memória ou escrevia em arquivo texto, eu já estava entregando trabalhos que escreviam um banco de dados, já tinha uma estrutura eh, de dados relacionais, uma estrutura com todo o passo a passo de banco de dados já desenvolvido. Então, isso provou, opa, não é bem assim, os caras são bons, mas não são tão bons assim. E as minhas notas, por mais que eu não fosse canadense, as minhas notas estavam a par com os alunos canadenses. Então, assim, o Brasil, por mais que a gente tenha nossas dificuldades e limitações, não tem uma universidade tão robusta, ainda assim a gente é competitivo internacionalmente. E hoje, como eu trabalho numa empresa que tem equipes espalhadas pelo mundo inteiro, eu também posso afirmar isso, né? A nossa equipe aqui no Brasil, que ela é independente das equipes internacionais,
ela está no top das equipes com melhor tecnologia. A gente está mais envolvido, está mais automatizado, está mais maduro em termos de desenvolvimento e engenharia de software. Então, isso é uma coisa que se prova de dia após dia, né? O meu irmão também trabalha para uma empresa alemã e a parte dele aqui no Brasil ela é muito mais organizada do que a parte alemã. Isso ele sempre diz, pô, os alemães eles têm uma fama de ser bem organizado e ser bem trabalhador, mas não é bem assim. Então, gosto de falar dessa síndrome de vira-lata, né? Às vezes o brasileiro está sempre se colocando para baixo, mas na verdade a gente não, a gente está num patamar muitas vezes até melhor. É, outra coisa que o foco, né, que eu comentei antes, vale a pena você pensar no que você quer focar, né? Onde você quer estar daqui a 2, 5 e 10 anos, né? Então sempre existe aquela frase famosa, né, até boba, né, de se falar, né, mas é que se você não sabe para onde você está indo, então qualquer direção basta, né? Então você tem que saber onde é que você quer chegar. Você não precisa é, ter certeza que você quer ir para aquele lugar ou estar naquele momento, mas você tem que ter pelo menos uma visão e estar trabalhando para alguma a visão em algum lugar. Então, se você não tiver esse foco e não tá se organizando para ter um objetivo de curto, médio e longo prazo, você vai acabando ficando para trás, né? Às vezes, por mais que você não tenha certeza onde você quer estar daqui a 10 anos, mas se você tiver alguma ideia e focar naquela ideia, você vai estar melhor de alguém que está tirando para todos os lados, né? Aí aqui de novo eu coloquei o inglês, coloquei a parte para garantir o seu inglês, né? Então, realmente garanto o seu inglês. Hoje, como eu trabalho com gestão de pessoas também, eu trabalho bastante com a parte de recrutamento e seleção. Então, eh, eu faço bastante entrevista com desenvolvedores, também faço entrevista com outras especialidades, né? Desde back-end, front-end, DevOps, até a parte de gestão mesmo. E as pessoas pecam muito no inglês, mas muito mesmo. Hoje, até na nossa avaliação de currículo, né, se o cara coloca que ele tem um inglês intermediário, a gente já sabe que às vezes não é intermediário. Se o cara colocou um inglês avançado, a gente já sabe que não é avançado, por causa que está sendo a média de mercado, né? Então, e também é muito feio a pessoa colocar que está tendo um inglês avançado e às vezes não é um inglês nem básico, né? Então, procure sempre estar praticando esse inglês, sempre estar melhorando, conversando com pessoas de fora. Hoje existe muita plataforma, muito maneira de aprendizado para você estar conversando com pessoas que são fluentes. Então, não tem mais desculpa para você não conseguir evoluir seu inglês. Hoje a maioria das empresas já tem um braço internacional, é, então as pessoas acabam perdendo muita oportunidade por não falar inglês. Eu vejo isso todo dia. É, o que eu quero dizer assim, né? Qual que é um nível bom de inglês, né? Você tem que sempre pensar que você vai ser colocado numa reunião sozinho para falar com uma pessoa da Holanda, Estados Unidos e Grã-Bretanha, e você tem que se virar sozinho, você tem que entender e responder, anotar, sem precisar de ajuda de ninguém. E quando você for falar, eles têm que entender o que você está falando. Então, sempre tem que focar em ter pelo menos um nível de inglês para conseguir esse tipo de comunicação. E hoje ainda, por mais que a gente pense, nossa, existe bastante gente que fala inglês, não é verdade. No mercado, principalmente na área de TI, tem muita gente na verdade que acha que fala inglês, mas não fala. E está muito carente no mercado e está fazendo a diferença no currículo, está aumentando o salário. E mesmo assim, a gente ainda observa que o pessoal não está tão preocupado em garantir pelo menos uma segunda linguagem, né? Então, até coloquei aqui algumas dicas, né? O próprio Duolingo ajuda bastante a você manter um ritmo consistente de inglês, por mais que seja bem básico, mas é consistente. E também podcasts, né? Podcasts ajudam e muito, né? Pessoal que pega um ônibus ou que dirige bastante, então sempre tem um tempo para estar ouvindo um podcast, e existe muito podcast bom para aprender inglês, muitos mesmo.
Até para gramática existe. Então hoje realmente não tem mais desculpa de eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro. Cara, a internet tem conteúdo absurdo e tudo gratuito. Eu acho que de dicas era isso. Muito obrigado por ter tempo de ouvir toda essa minha tagarelice, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né, que está aqui, ou até pelo meu LinkedIn. Fique à vontade para mandar qualquer dúvida sobre qualquer assunto. Valeu e até mais.